Esta aula pode transformar a sua vida. Essa convicção que eu tenho, uma certeza que mais outro estudo que nós iremos realizar no dia de hoje a respeito do livro de Salmos não vem de mim mesmo, mas a partir daquilo que está escrito há milênios e que tem dado resultados, tem dado certo. Como diz o efeito Linde, de que aquilo que tem se consolidado durante o tempo é possível, que é provável, muito certo, que irá continuar se perpetuando ao longo do tempo. Certamente, quando nós nos debruçamos naquilo que já está estabelecido, nós temos mais chances de conseguirmos ser bem-sucedidos, seja em qualquer área da nossa vida. E neste momento nós iremos abordar de forma mais do ponto de vista espiritual aquilo que está escrito e que pode nos ajudar, nos transformar aquilo que nós precisamos ser, a pessoa que nós realmente estamos, que nós realmente nascemos para ser, está também no conhecimento que nós vamos adquirir e está embasado na verdade. No dia de hoje nós iremos continuar com o estudo de Salmos, nos capítulos 14, 15 e 16. Vocês percebem que nós já estamos no segundo semestre do ano de 2026. E eu te pergunto, o que você tem feito até o momento? Você realmente conseguiu fazer todas as metas, os objetivos que você tinha realizado, que você tinha estipulado e estabelecido no início do ano? Nós já estamos quase no fim do ano de 2026 e muitas pessoas ainda não conseguiram, de fato, ir para frente, realizar o que precisam, talvez por causa de procrastinação, por causa de não terem o ânimo correto, e certamente com aquilo que nós estamos buscando aqui, este movimento de eternos aprendizes e ensinadores da vida. Nós não somos como aqueles que começam e não terminam. Na verdade, nós precisamos a cada dia mais estar mais próximos do alvo que nós buscamos, que é o crescimento, a evolução, o desenvolvimento de uma vida de maior consciência. Continuemos, portanto, com o capítulo 14 do livro de Salmos. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e justamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. A primeira coisa, o primeiro esclarecimento que nós precisamos fazer enquanto nós lemos esse salmo é em relação ao contexto histórico. É evidente, claro que a época do salmista não existiam essas discussões modernas da não existência de Deus. O ateísmo moderno, o agnosticismo são coisas historicamente recentes dentro da história humana, dentro do iluminismo, dentro da Revolução Francesa. Então, quando o salmista vai trazer aqui que diz o insensato do seu coração, não há Deus, é mais um ateísmo do ponto de vista prático e não apenas puramente teórico. Porque naquela época, na época dos Salmos, as pessoas eram puramente religiosas. Os seres humanos são naturalmente pessoas que buscam o transcendente, aquilo que é metafísico, aquilo que vai além da matéria. Tanto é que culturas estudadas ao longo do tempo, praticamente a grande parte delas, né, possuem uma forma de divindade, seja cultura nórdica, seja cultura grega, seja cultura brasileira, seja cultura egípcia, todas elas possuem um fator transcendente, um fator que busca a conexão com o divino. O próprio livro, O Fator Melquisedeque, busca explicar isso, em como cada nuance, né, cada aspecto da divindade entre as pessoas, né, entre as culturas humanas, podem também apontar para o ponto de vista bíblico, para o ponto de vista da redenção. Portanto, quando o salmista Davi diz aqui que o insensato diz em seu coração Deus não existe, é mais um ponto de vista realmente em sua conduta. Aquela pessoa que sabe que Deus é real, como Paulo fala em Romanos 1, mas que não atribui a ele a sua glória, que decide viver como se Deus não existisse. Então, dentro desse crivo aqui, desse salmo, todo mundo pode cair dentro deste mesmo erro de pessoas que dizem em seu coração que Deus não existe. E o resultado disso é a vida de insensatez. E nós estamos vendo isso no livro de Provérbios, pessoas insensatas, tolas, pessoas imprudentes que não fazem aquilo que precisa ser feito. A princípio, são pessoas que têm um ateísmo prático em sua conduta, em cujas obras não correspondem a
consciência da presença e da existência de Deus. Portanto, quando nós não colocamos o Senhor em nosso radar, nós somos como Salomão e Eclesiastes, pessoas que olham apenas para baixo do sol, nós tendemos a cair em insensatez, porque nós não contamos nossos dias. E também o Salmo vai falar que aqueles que contam os seus dias vão ser pessoas sábias. Nós não colocamos a eternidade, a divindade, o Senhor, a verdade em nossa vida. E, portanto, nós caímos no perigo da insensatez. Pessoas, portanto, que têm um ateísmo prático, que pessoas que tiram o Senhor da reta, certamente são pessoas tolas, porque não entendem que a totalidade da nossa vida, a plenitude da nossa existência está no próprio relacionamento com o divino. E o salmista continua dizendo que essas pessoas são corruptas e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. E certamente essa passagem, Paulo escreve, quando escreve em Romanos, né, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Salomão também escreve algo parecido em Eclesiastes. É o mesmo conceito da teologia reformada da depravação total, de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Quando Jesus é perguntado pelo mestre da lei, né, bom mestre, o que eu posso fazer de bom? E Jesus vai falar que, por que eu sempre pergunto de bom, do que é bom? Porque só existe um, que de fato é bom. Quando nós percebemos que a única bondade que existe em nós é aquela procedente da dádiva divina, Tiago vai falar que toda boa dádiva, todo dom perfeito veio do céu, descendo do Pai das luzes, que não há sombra nem mudança de variação. Nós somos naturalmente caídos devido ao pecado, devido à presença do pecado, que distorce a nossa natureza. Portanto, é preciso que nós revertamos de fato esta consciência de olhar apenas para o nosso próprio umbigo e olhar para aquilo que é transcendente, aquilo que a palavra nos revela, que é além da vida, que é de fato a eternidade com Deus, aquilo que alinha a nossa conduta à vontade divina, e como nós iremos ver ao longo deste estudo, uma vida de fato alinhada à prática da presença de Deus. E no versículo 2, o salmista vai explicar por que é insensatez dizer que o Senhor não existe, viver de forma como se ele de fato não existisse. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui, mais uma vez, o Senhor é tido como essa pessoa que tem os seus olhos em todos os lugares, como de fato ele tem. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E quando o texto fala que se Deus olha para todos os lugares para ver se tem alguém que tem entendimento, mais uma vez não é um entendimento moderno que nós temos, um entendimento teórico, entendimento intelectual, mas é, mais uma vez, na linguagem de provérbios, um entendimento prático, que permite nos alinhar a nossa conduta à direção correta, ao alvo certo. Tanto é que a definição de pecado não é nada mais do que isso, errar o alvo. O alvo que nós fomos criados para ser é estar próximos ao Senhor, ter um relacionamento contínuo a Ele. Então tudo aquilo que não procede da fé, como Paulo fala em Romanos, é pecado. Tudo aquilo que não procede de coração fiel à palavra de Deus, à vontade revelada do Senhor, é o pecado. E portanto o Senhor olha para baixo, olha dos céus para nós e vê que não há ninguém que naturalmente busque ao Senhor. Nós somos, talvez metaforicamente, como aquele judeu caído depois dos ladrões roubarem ele e maltratarem. Nós somos como aquele cara que estava semi-morto no chão. Nós não poderíamos, de forma natural, buscar a Deus, porque nós já estávamos mortos em nossos pecados e delitos, como Paulo vai dizer no livro de Efésios. Portanto, é preciso que o próprio Deus estenda suas mãos para nós, como um bom samaritano faz, para que nós possamos, portanto, buscá-lo, buscar a sua face, porque nós, naturalmente, não conseguimos buscar a Deus por causa do nosso pecado. E é isso que o salmista vai concluir, falando que todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. Outro salmo, nós iremos ver um pouco mais à frente, vai falar que em pecado nós somos concebidos e os ímpios se corrompem desde do seu nascimento. Então, é impossível nós não pecarmos. É impossível nós não cometermos o erro, porque nós já nascemos em erro. É necessário que a graça divina, o perdão, a misericórdia do Senhor nos alcancem para que nós possamos, de fato, ser alicerçados naquilo que deve ser feito e na pessoa, na identidade que nós nascemos para ser. A conclusão que o salmista vai falar nesse salmo está no versículo 4 ao 7, quando ele diz que será que não entendem nada todos esses que praticam iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Ele está indignado pela injustiça, está indignado pela falta de compaixão, de misericórdia que as pessoas têm umas
com as outras, a falta de consciência humana de que todos nós viemos do pó, ao pó nós retornaremos, de que todos possuem a imago Dei, a essência divina, e portanto precisam ser respeitadas, amadas e cuidadas. Lá ficaram tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurará a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. Talvez possa parecer um pouco fora de contexto, né? Uma falta de coerência, de coesão. O texto começa falando sobre a insensatez da pessoa que não tem Deus em seu coração e que, portanto, pratica como se ele já não existisse, e depois vai concluir com a esperança de que de Sião viesse a salvação de Israel. E é claro que faz todo sentido, porque nada na Bíblia, nada nas Escrituras Sagradas é colocado por acaso. Quando o salmista vai colocar e vincular a salvação de Israel vindo de Sião e o Senhor restaurando a sorte do seu povo com o entendimento de que o pecado ainda jaz no mundo, de que as pessoas ainda se corromperam, é esta esperança adâmica, talvez, ou abraâmica, de que de Abraão viria aquele que seria a bênção para todas as nações, viria o descendente da mulher, de Gênesis 3,15, e, portanto, em Salmos 14,7, que há esta promessa, mais uma vez, da redenção, da restauração, de que quando ele, o Messias, vier, e nós sabemos que ele já veio, e com o seu retorno, todas as coisas serão restauradas, e não existirão mais ímpios que falaram em seu coração que Deus não existe, porque todos verão a Deus, verão sua glória, e saberão que ele é real, e que o pecado já não vai existir no mundo, porque todas as coisas foram feitas novas, e tudo que foi, todas as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Esta é a nossa bendita esperança. Maranata, o Senhor vem. E quando ele vier, não existirá mais pecado, não existirá mais dor, não existirá mais mal. Uau, vamos continuar, portanto, no capítulo 15 do livro de Salmos, onde está escrito: Senhor, quem habitar no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Mais uma vez nós vemos as Escrituras nos ferindo, permitindo que nós possamos ser conhecidos, nos sondando e nos conhecendo, e nos revelando aquilo que falta em nós e que precisa ser mudado para que nós possamos ser mais próximos da vontade de Deus. É com esta pergunta, com este questionamento, que o salmista inicia perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O tabernáculo era o lugar da presença de Deus, onde Deus fala com Moisés que ele haveria de construir um lugar para que Deus pudesse habitar em meio ao seu povo. E para que Deus pudesse habitar em seu povo e vice-versa, para que o seu povo pudesse habitar junto ao Senhor, existia uma série de requisitos para que isso acontecesse, porque o Senhor é um Deus santo, separado do pecado, consagrado, ao passo que nós, seres humanos, somos caídos, pecadores, injustos e corruptos. Portanto, o livro de Levítico como todo vai falar sobre isso, sobre os preceitos de santidade necessários para que os hebreus pudessem se chegar à presença de Deus. E, portanto, o salmista vai entender isso ao perguntar ao Deus quem haveria de habitar no seu santo monte. E aqui ele vai responder um pouco sobre como nós podemos viver, qual é a conduta, o caráter, quais são as características que são, de fato, pertencentes àqueles que podem habitar no santo templo do Senhor e também subir ao seu santo monte. O primeiro aspecto da pessoa que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Integridade, mais uma vez, eu nunca vou me cansar de falar isso, é você ser inteiro. Você não ser uma pessoa com alguém e outra com outra pessoa. É você viver de forma una, de você ser como Deus, de fato, uma pessoa que não tem acepção com os outros. É praticar a justiça. É entender que a justiça é o caráter santo de Deus ativamente praticado em nossas obras. É viver, de fato, conforme a lei de Deus. Esta é a definição de justiça de acordo com o entendimento bíblico. É falar a verdade de coração. É entender que a verdade é a realidade do Senhor, porque Ele, de fato, é a verdade
em pessoa, é não abandonar a verdade, é não difamar com a nossa língua o nosso próximo, não fazer mal ao próximo, é entender que cada um de nós somos irmãos como todo, na humanidade, somos criados pelo mesmo Deus e, portanto, merecemos o respeito, o amor e a honra. Portanto, não é lançar injúria, não é lançar difamação, calúnia, mentira contra o nosso próximo, contra o nosso vizinho. E assim, ao nós fazermos isso, nós expressamos o caráter de uma pessoa que já foi encontrada pelo Senhor, que tem a graça sendo um agente santificador em sua vida, transformador para a imagem e semelhança do próprio Deus, porque esse é o nosso propósito, para isso que nós existimos. No versículo 4, ele ainda vai continuar falando que aquele que aos seus olhos tem poder desprezível que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Uma das evidências de que nós amamos ao Senhor é quando nós amamos aquilo que Ele ama e rejeitamos aquilo que Ele rejeita. Quando nós amamos as pessoas, quando nós valorizamos a vida, nós mostramos que a vida de Deus habita em nós. E quando nós também rejeitamos o pecado, abominamos aquilo que é profano, também nós mostramos o zelo por aquilo que Deus rejeita e aquilo que Deus valoriza. Esta também é a definição da vida em Deus. A vida que ama aquilo que Deus ama e rejeita aquilo que Ele rejeita. É de fato uma nova criação, uma nova gênese, uma regeneração, um novo nascimento, em que o coração de pedra, o coração caído, o coração endurecido, de dura serviço, onde a lei estava fora de nós, é trocado mais uma vez por um coração de carne, onde agora a lei habita em nosso íntimo, em nosso exterior, e temos a consciência divina em nosso meio, nos mostrando qual é o caminho a ser tomado, qual é a decisão a ser realizada. Em Provérbios nós temos falado isso, que a prudência é calcular o impacto das nossas decisões. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós não precisamos mais temer, porque nós temos a própria mente de Deus habitando em nós, e assim nós somos capacitados, somos dinamizados para cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Isso não é maravilhoso? Incrível, não é mesmo? Concluamos, portanto, no versículo 5. 4, na verdade, a gente fala um pouquinho. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aqui vai sair do ponto de vista apenas vertical, apenas do ponto de vista de relacionamento com o Senhor, aquilo que está acima das nuvens, mas também agora vai ir para os nossos relacionamentos cotidianos. Quando nós falamos algo, é preciso cumprir, porque isso é o que caracteriza a pessoa íntegra, a pessoa honesta, a pessoa idônea. Nós, mesmo que talvez tenhamos um prejuízo próprio, é preciso continuar com o compromisso que nós temos. É claro que, desde que isso não venha a afrontar, né, a nossa família, afrontar a santidade divina, é preciso continuar com aquilo que nós prometemos, porque isso, de fato, também caracteriza a pessoa que cumpre, que realiza um voto e é fiel para cumprir. O final do Salmo 15 vai falar que aquele que não empresta o dinheiro com usura, aqui mais uma vez, é aquela época, né, os judeus não utilizavam da usura contra seus próprios irmãos, no sentido de emprestar a juros, não existiam as instituições modernas de bancos, então certamente emprestar com usura visando ao lucro não era uma prática aceitável dentro da irmandade, dentro da comunidade judaica. E aquele que não aceita soborno contra o inocente, aquele que advoga, que busca o direito dos órfãos, das viúvas, daqueles que são vítimas e que, portanto, são inocentes. E conclui que aquele que age assim não será jamais abalado. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos nosso caminho a Ele, certamente Ele também há de nos recompensar. Esta é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, certamente nós iremos colher. O último salmo que nós iremos ver no dia de hoje é o salmo de número 16, que está escrito: Guarda-me, ó Senhor, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é minha porção, da minha herança e meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito se exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria.
à tua direita há delícias perpetuamente. Este salmo é maravilhoso e cada verdade contida aqui é um princípio que talvez a gente não teria tempo para poder falar em um vídeo curto de 20 minutos, mas as coisas principais que nós podemos ressaltar aqui é a confiança que o salmista tinha, porque ele vai iniciar falando, guarda-me, Senhor, porque em ti me refugio. E essa confiança procede também da certeza de que ele é o único Deus. Quando nós vemos a história de Abraão, por exemplo, Abraão é conhecido como pai da fé, aquele que é tirado de Ur dos Caldeus, de uma sociedade politeísta, de uma sociedade pagã, e passa a acreditar no único Deus. Certamente, para que o Senhor pudesse formar de Abraão e dele construir uma nova família, era preciso que Abraão tivesse muita fé. E certamente a fé de Abraão o salvou, porque o justo viverá pela fé. E Deus aparece para Abraão várias vezes. Abraão tem um relacionamento íntimo, vivo e genuíno com o Senhor, a ponto que, quando o Senhor pede a Abraão o seu filho Isaque, Abraão não titubeia, não o rejeita e entrega, de fato, aquilo que Deus havia dado. É preciso, portanto, termos um relacionamento tão íntimo com o Senhor, a ponto de nós conhecermos a Ele, de termos intimidade, e que, quando as coisas ruins acontecerem, elas vão acontecer, nós teremos uma fé fundamentada, firme naquilo que não muda, que é a própria vontade de Deus. E, portanto, a proteção, a confiança e segurança que o salmista tinha em Deus procedia também do conhecimento, da intimidade que ele tinha com o próprio Senhor. Portanto, o Senhor guarda aqueles que têm uma aliança com eles, aqueles que têm uma aliança com Ele, aqueles que, portanto, se relacionam e entregam a sua vida, portanto, a Ele. E assim, certamente, nós teremos a certeza de que Ele irá nos livrar de todo o mal. Talvez iremos passar por dificuldade, sim, mas na certeza de que há uma esperança maior, há uma certeza de uma recompensa, de uma vida eterna, que é aqueles que habitam nele. Aqueles que trocam o Senhor por outros deuses, versículo 4, a falar que existem muitas dores. E aqui a gente iniciou o vídeo de hoje falando, né, que o estudo daqueles que trocam a Deus, né, que vivem de forma prática como se ele não existisse. Agora, também existe a outra característica das pessoas que não apenas falam que Deus não existe, mas que o trocam, né, o Deus maiúsculo com outros deuses, aqueles que são ídolos, que talvez possam ajudar-nos em alguma coisa, em algo que nós precisamos agora, mas que, na verdade, não são realmente divindades, não procedem da verdade, e são enganos, são aqueles que levam-nos para o caminho da morte, da condenação e do juízo. Portanto, quando o salmista vai falar no versículo 5, que o Senhor é minha porção, é o meu cálice, a minha herança, ele está mostrando que, primeiro, ele confia em Deus, depois que ele o conhece e que, portanto, nele está o seu deleite, está o seu prazer, a sua satisfação. E aqui no versículo 6 vai falar que as divisas caíram em lugares agradáveis. Aqui é uma alusão àquilo que acontecia quando o povo de Israel teve a divisão das terras de Canaã e foi lançado sortes, né, para que cada tribo pudesse ter a sua parte das terras, Benjamim, Ruben, Levi, Judá, Isacar, Naftali e Manassés, Efraim. E quando uma divisa caía favorável para essa pessoa, acontecia aquilo que o salmista falava, caiu em uma terra que era frutífera, que era fértil e que, portanto, procede a pessoa que confia em Deus, a entender que, mesmo que, como Abraão, nós não escolhemos os lugares agradáveis como Ló escolheu, se Deus está conosco, a bênção não está nos lugares, mas está em nós. E onde quer que nós estejamos, a bênção de Deus irá nos acompanhar. Vejam a história de José, mesmo na casa de Potifar, servindo, administrando os bens e recursos dele, mesmo na prisão, a bênção de Deus acompanhou a José. E lá ele prosperou, lá ele governou e estabeleceu a vontade de Deus. E governou de acordo com o propósito da sua vida. Portanto, quando nós confiamos a Deus, nós bendizemos o seu nome, nós buscamos o seu conselho. É isso que o salmista está falando no versículo 7. Porque Deus, até durante a noite, o coração ensina. O que o salmista vai falar aqui, gente? Que quando nós temos a noite, né, o descanso, nós estamos revigorando nosso corpo, nossa alma, nós estamos restaurando nossa mente, e até lá, nosso subconsciente, que tem contato com o Senhor, ele está nos ensinando, ele está nos preparando para o dia seguinte, ele está nos forjando, está adestrando nossas mãos para a batalha, nos fortalecendo para o próximo dia, para a próxima batalha. Versículo 8, mais uma vez também está falado, sua confiança vai constatar a sua certeza de que Deus está com ele. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Ele vai falar, portanto, que o seu coração se exulta, se alegra, seu espírito exulta, porque até o seu corpo repousará
seguro. E aqui, quando nós concluímos, nós vemos uma própria aplicação à vida do Messias de Jesus, que quando ele foi morto, ele não teve o seu corpo para sempre na morte. Mas, como o versículo 10 vai falar, que não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Para aqueles que esperam no Senhor, ainda existe uma esperança. Para aqueles que confiam em Deus, existe a certeza de que, quando nós fecharmos nossos olhos para essa existência, nós iremos abri-la para uma outra existência. Iremos ter a realidade. Iremos ver como as coisas são de fato vistas, como Paulo fala em Romanos 13, em Coríntios 13. E assim, nós teremos, de fato, um entendimento de que Deus é aquele que nos traz a alegria, é Ele que nos mostra os caminhos da vida, é nele que nós encontramos a plenitude de alegria. Espero que você possa ser ajudado com esse vídeo. E se você o foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar. E é assim, cada um de nós possamos ter uma consciência mais elevada, uma consciência pautada naquilo que é verdade. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tenha um bom dia.